Sócrates. Só depois Glauco deu uma digressão longa e laboriosa. Continuei. Foi que se nos patentearam os que são filósofos e os que o não são. De certo, não teria sido fácil, respondeu, chegar a esse mesmo resultado com uma exposição mais curta. Não o creio, lhe disse. Estou convencido de que alcançaríamos mais depressa nosso intento se tivéssemos de tratar apenas desse assunto, sem fazermos tantas digressões, para determinarmos em que a vida do homem justo difere da do injusto. Depois disso, perguntou: que nos resta considerar? Que mais? Lhe respondi, senão o que vem logo em seguida? Uma vez que filósofo é o indivíduo capaz de apreender o ser eternamente imutável, e os demais não, por se perderem os não filósofos na esfera do múltiplo e variável, a qual deles compete dirigir a cidade? De que maneira devemos expressar-nos? Disse, para responder com propriedade? Dos dois, o que se revelar capaz de cuidar das leis e instituições da cidade, esse deverá ser escolhido para a guarda. É muito certo, observou. Porém, não é mais do que claro que não pode haver vacilação na escolha de um guarda, seja do que for, entre um cego e uma pessoa de vista penetrante? Como não há de ser claro? Perguntou. E achas, porventura, que diferem dos cegos os indivíduos carecentes realmente do conhecimento da essência das coisas, e que não trazem na alma nenhum modelo claro, nem veem, como os pintores, a verdade ideal a que sempre se reportem com a maior nitidez possível, para depois estabelecerem entre nós as leis do belo, do justo e do bem, no caso de ainda não haverem sido fixadas, ou para guardar e preservar as já existentes? Não, por Zeus, foi a sua resposta. Não há grande diferença. Escolheremos esses de preferência para os estabelecermos como guardas, ou os que conhecem tudo o que existe e que em matéria de experiência em nada ficam a dever àqueles em lhes são inferiores em nenhuma parte da virtude? Fora absurdo, sem dúvida, escolher outros, respondeu, uma vez que estes em nada deixam a desejar. É nisso precisamente que consiste a sua maior vantagem. Agora teremos de mostrar de que modo eles conseguem unir as duas coisas. Perfeitamente. Como dissemos no começo do presente estudo, de início precisaremos compreender sua natureza, estando eu certo de que, se consertarmos neste ponto, haveremos também de admitir que lhes é possível reunir numa só pessoa as duas qualidades, e que ninguém mais, senão eles, terão de ser guias do nosso burgo. De que modo? 2. Com relação à natureza dos filósofos, devemos aceitar como fato irretorquível que estes são apaixonados do conhecimento, capaz de revelar algo daquela essência eterna que não oscila entre o nascimento e a destruição. Aceitemos. E também, continuei, que a desejam inteira, não se decidindo a abrir mão de nenhuma de suas partes, grandes ou pequenas, de maior ou menor valor, conforme já mostramos a respeito dos ambiciosos e apaixonados. Falaste com acerto, observou. De seguida,
considera-se os que precisam ser, como dissemos, não terão necessariamente de possuir na alma uma outra qualidade. Qual? A veracidade e o firme desejo de nunca admitir conscientemente a mentira, porém odiá-la e amar a verdade. É muito possível, respondeu. Não é apenas possível, caro amigo, mas absolutamente necessário que o indivíduo amoroso, por natureza, se compraza em tudo o que pertença ao objeto amado ou tenha com ele alguma afinidade. É justo, respondeu. E serás capaz de achar algo de maior afinidade com a sabedoria do que a verdade? Como fora possível? Perguntou. Logo, a mesma natureza não poderá ser a um só tempo amiga da sabedoria e da falsidade. De nenhum jeito. Como terá de esforçar-se ao máximo, desde moço, o verdadeiro amante do conhecimento, para alcançar toda a verdade? Seguramente. Porém, sempre que os desejos se dirigem no sentido de um só objeto, sabemos muito bem que para tudo o mais se revelam fracos, como se a corrente tivesse sido desviada para aquele lado. Como não? A pessoa em que os desejos são dirigidos para o estudo ou atividades semelhantes, essa, no meu modo de pensar, se alegra com os prazeres peculiares à alma e se abstém por completo dos prazeres corpóreos. No caso, bem entendido, de não ser filósofo apenas de fachada, mas de verdade. Necessariamente. O homem, assim, terá de ser temperante e de forma alguma cobiçoso de dinheiro, pois os motivos que levam alguém à aquisição de riquezas estarão mais de acordo com o caráter de qualquer outra pessoa do que com o dele. Isso mesmo. Outro ponto precisarás também considerar, se quiseres estabelecer a distinção entre a natureza filosófica e a que o não for. Qual? Para que não te passe despercebido nela algum traço menos nobre, nada pode ser mais antagônico do que a baixeza para uma alma que se esforça permanentemente para alcançar o conjunto das coisas divinas e humanas em universal. É muito certo, disse. Quem é dotado de espírito elevado e abarca com a vista o tempo todo o conjunto das coisas, achas mesmo que a vida humana se lhe afigure algo de grande relevância? Impossível, respondeu. Nesse caso, um indivíduo assim não poderá também ter a morte na conta de qualquer coisa temerosa? De forma alguma. Uma natureza pusilânime e servil, ao que parece, não participará da verdadeira filosofia. Acho que não. E agora, o indivíduo modesto, nada cúpido nem servil, sem vaidade e covardia, poderá ser injusto e intratável no convívio social? De forma alguma. Quando quiseres, por conseguinte, determinar se uma alma é ou não filosófica, terás de examiná-la desde os mais tenros anos, para ver se é justa e meiga, ou rude e insociável. Perfeitamente. Nem te descuidarás, tenho certeza do seguinte. De quê? Se aprende com facilidade ou se é obtusa. Ou achas que alguém possa apreciar alguma atividade que só lhe causa enfado e em que o avanço é mínimo em relação com o esforço despendido? Não pode ser. Mas, na hipótese de nada reter,
do que aprendeu, por ser esquecido ao extremo, poderá terminar de outro modo que não seja vazio de saber? Como fora possível? E se sempre se esforçar inutilmente, não te parece que acabará por criar ódio a si mesmo e a essa ocupação? Sem dúvida. Logo, a alma desprovida de memória não será por nós incluída entre as de natureza filosófica. Pelo contrário, a que procuramos deverá ser dotada de boa retentiva. Perfeitamente. Como diremos que as almas inarmônicas e mal conformadas só se inclinam para o desregramento? Certo? E a verdade consideras aparentada com o desregramento ou com a moderação? Com a moderação. Logo, além de ser dotado de outras qualidades, teremos de procurar um espírito moderado e gracioso por natureza e que se deixe guiar facilmente para a verdadeira essência de cada coisa. Isso mesmo. E agora, não és de parecer que todas as qualidades por nós enumeradas estão intimamente ligadas entre si e são indispensáveis para a alma desejosa de atingir o pleno e perfeito conhecimento do ser? São absolutamente necessárias, respondeu. E poderias, ademais, criticar sob qualquer aspecto atividade que não chega a ser exercida a contento por quem não for naturalmente dotado de memória, inteligência, magnanimidade e graça, além de ser amigo e aliado da verdade, da justiça, da coragem e da temperança? Nem o próprio Momo, disse, encontraria o que criticar. E não será apenas os homens como esses? Perguntei, aperfeiçoados pela idade e pela educação, que entregarias à cidade? 3. Neste momento, Adimanto interpelou-me. Sócrates, a respeito de tudo isso, ninguém poderá opor-te a menor objeção. Mas sempre se passa o seguinte, com os que te ouvem discretear, como agora. Imaginam que por falta de prática de perguntar e responder, no desenrolar da exposição, a cada pergunta são desviados um pouquinho da verdade, de forma que no fim do diálogo, a soma de todas essas pequeninas diferenças faz aparecer um erro enorme, oposto à tese inicial, e da mesma forma que no gamão, os jogadores inexperientes são encurralados pelos mais hábeis, sem poderem sair do lugar. Assim também, eles se sentem encurralados e reduzidos ao silêncio, nesta modalidade de gamão, em que as palavras servem de pedras, sem que em tudo isso venha a lucrar a verdade. Expresso-me desta maneira, com vistas ao presente. Alguém poderia dizer que, no decorrer da argumentação, não tem o que objetar a cada uma de tuas perguntas, isoladamente consideradas, mas que na prática verifica-se o seguinte: as pessoas que se dedicam ao estudo da filosofia, não como simples complemento da educação na mocidade, para abandoná-la mais adiante, porém, continuam a cultivá-la na idade adulta. Em sua grande maioria, tornam-se maçantes, para não dizer perversos de todo, sendo que nem os mais razoáveis conseguem melhor resultado com o estudo que tanto preconizas, a não ser tornarem-se inúteis para a vida da cidade. E eu, depois de ouvi-lo, então achas, perguntei, que não exprimem a verdade os que falam desse modo? Não saberei dizê-lo, respondeu, mas de muito bom grado ouvirei tua opinião a esse respeito. Pois vais ouvi-la,
A meu ver, eles têm razão. Então, como poderá ser certo, perguntou, dizer que os males das cidades não se acabarão antes de assumirem os filósofos o poder, se os declaramos absolutamente imprestáveis para qualquer atividade pública? Formulas uma pergunta, lhe falei, que só poderá ser respondida com uma imagem. No entanto, observou, quer parecer-me que em tuas explicações não costumas recorrer a imagens. 4. Que seja, respondi. Ainda pões-te a brincar, depois de me atirares num assunto difícil de sair. Escuta agora minha parábola, para te convenceres ainda mais de como sou desajeitado em matéria de comparações. Tão atroz é o tratamento que recebem das cidades os filósofos de maior merecimento, que não há no mundo quem se lhes possa comparar. Para recorrer a uma imagem adequada, precisarei reunir os traços mais disparatados, à maneira dos pintores, quando nos apresentam um cervo-bode ou qualquer outro monstro oriundo de cruzamento desigual. Imagina, portanto, que a cena se passa numa esquadra, ou apenas num navio. O comandante, em estatura e força, excede a toda a marinhagem. Porém, é um tanto surdo e de vista que não fica atrás. Além de corresponderem a essas deficiências seus conhecimentos de navegação. Os marinheiros disputam entre si a direção do barco, cada qual julgando-se o único capaz de governá-lo. Muito embora nunca nenhum tivesse aprendido a arte de navegação, nem pudesse apontar o professor que lhe a ensinara ou o tempo em que aprendera, além de declararem todos de plano que ninguém precisa aprender semelhante arte, e de se mostrarem dispostos a cortar em pedacinhos quem ousasse afirmar que ela pode ser ensinada. A toda hora assediam o comandante, insistindo com ele e fazendo tudo para que lhes entregue o leme. E se acontece um grupo não poder persuadi-lo, parecendo que outros o conseguem, matam-nos ou os jogam por cima da amurada do navio. Quanto ao nobre comandante, inutilizam-no com mandrágora, ou bebidas, ou qualquer outro expediente, e apossando-se do barco, fazem mão baixa em tudo o que nele encontram, e bebendo e comendo a tripa forra, navegam como há de esperar de marinheiros desse estofo. Afora isso, distinguem com o nome de pilotos, marinheiros e conhecedores da arte de navegar todos os comparsas que podem ajudá-los a alcançar a direção, seja persuadindo o comandante, seja pelo emprego de força, enquanto taxam de inúteis os que nada sabem fazer nesse sentido. Não tem a mínima noção de que para ser piloto de verdade é preciso estudar o tempo, as estações e o céu, bem como os astros e os ventos, e tudo quanto cai no âmbito de sua arte, se quiser de fato comandar um navio. Quanto à maneira de governar os subordinados, esteja ou não de acordo uma parte da tripulação, nunca lhes passou pela cabeça que possa ser adquirida pelo estudo aliado à prática, juntamente com a arte de navegar. Tal sendo a situação do barco, não te parece que o piloto de verdade receberá de marinheiros desse porte os epítetos de imprestável, parlapatão e contemplador dos astros? Sem dúvida, disse Adimanto. Não há necessidade, continuei, de acompanhares mais particularmente o símile, para compreenderes como retrata bem a relação existente entre a cidade e os verdadeiros filósofos,
Apanhaste o que quero dizer? É fato, respondeu. Para começar, conta essa história ao indivíduo que se admira de que os filósofos não gozem de grande consideração nas cidades e procura demonstrar-lhe que seria muito mais de admirar se desfrutasse algum prestígio. Sim, farei isso mesmo, respondeu. E que também ele tem razão de dizer que o filósofo de valor são de todo em todo inúteis para as multidões. Mas a causa dessa inutilidade convida-o a atribuir aos que a eles não recorrem, não aos próprios filósofos. Não faz parte da natureza das coisas implorar o piloto aos marinheiros que aceitem a sua direção, nem postarem-se os sábios à porta dos ricos. Errou longe o autor dessa máxima sutil. O certo é o doente, seja rico ou pobre, bater à porta do médico, e quem precisa ser dirigido, procurar a pessoa capaz de governá-lo, não insistir o comandante junto de seus subordinados, para que se deixem governar, sempre que tiver de fato merecimento. Não andarás muito longe da verdade se comparares os políticos do nosso tempo aos marinheiros a que há pouco nos referimos, e com o verdadeiro piloto os que eram chamados pelos marinheiros de inúteis e contempladores dos astros. É muito certo, observou. Por essa razão, e em semelhantes circunstâncias, não é fácil ser estimada a mais nobre profissão pelos que exercem atividades contrárias. Porém, as maiores e mais odiosas as sacadilhas atiradas contra a filosofia lhe vêm dos que fingem exercer essa mesma atividade, cujos detratores fazes dizer que a maioria dos que se ocupam com a filosofia é gente ruim, a conta inteira, e os mais meritórios dentre eles, de todo em todo inúteis, com o que me declaro de inteiro acordo. Não é isso mesmo? Perfeitamente. 5. Desse modo, apresentamos a razão de serem inúteis os homens de merecimento. Exato. E depois disso, não quererias que tentássemos demonstrar, na medida do possível, como é inevitável a ruindade da maioria e que também neste particular a filosofia não tem culpa? De inteiro acordo. Então, vamos ouvir isso e iniciemos nossa exposição com recordar a passagem em que enumeramos as qualidades próprias do indivíduo belo e nobre por natureza. Se ainda estás lembrado, serve-lhe de guia, em primeiro lugar, a verdade, que por toda a parte e em tudo ele deve acompanhar, pois de nenhum jeito conseguirá um impostor participar da verdadeira filosofia. Foi realmente o que dissemos. E essa afirmativa não colide, logo de início, com a opinião corrente a seu respeito? Sem dúvida, respondeu. E agora, seria a defesa fraca de nossa parte dizer que o verdadeiro amigo da sabedoria se esforça naturalmente para atingir o ser e que, em vez de deter-se na multiplicidade dos objetos, simples aparência, prossegue sem desânimo e sem abater o nada de sua paixão inicial, até apreender a essência dos fenômenos com a parte da alma determinada para esse fim, por serem da mesma natureza? Aproximando-se desse modo do verdadeiro ser e a ele unindo-se, gera a inteligência e a verdade, com o que atinge o conhecimento, e vive e se desenvolve verdadeiramente. Só então, nunca antes, é que cessam essas dores de parto. É a defesa mais justa,
respondeu que se poderia fazer. E então, essa pessoa se comprazerá com a mentira ou terá forçosamente de odiá-la? Sim, terá de odiá-la, respondeu. Quando a verdade serve de guia, não poderemos dizer, tenho certeza, que arraste atrás de si um coro de vícios. Como fora possível? Ao contrário, vai de par com a pureza dos costumes e com a justiça, no rastro das quais segue a temperança. É muito certo, disse. E os demais componentes do coro, que acompanham a natureza filosófica, haverá necessidade de enumerá-los mais uma vez? Como deves estar lembrado, já dissemos que constituíam seus dotes naturais a coragem, a magnanimidade, a compreensão rápida e a memória. Observaste, naquela ocasião, que, embora não fosse possível, teoricamente, deixar de concordar com semelhante afirmativa, se pusermos de lado as palavras e atentarmos nos indivíduos que com elas se adornam, teremos de admitir que alguns deles são inúteis e a maioria viciosos ao extremo. Procurando investigar a causa de semelhante acusação, fomos bater no problema da maldade da maioria. Daí termos voltado a discorrer sobre a natureza do verdadeiro filósofo, para melhor defini-la, pois tal era nossa obrigação. Isso mesmo, disse. 6. Precisamos agora analisar, continuei, a corrupção dessas naturezas e a razão de se entregarem muitos e de salvarem-se tão poucos. Refiro-me aos que não são considerados maus, porém inúteis. De seguida, estudaremos o natural dos que imitam os verdadeiros filósofos e usurpam sua atividade, para vermos como são conformadas essas almas que adotam uma profissão acima de sua capacidade e de que são indignas, e que por um sem número de cincadas de toda a espécie atiram a filosofia no descrédito universal a que te referiste. A que modalidade de corrupção aludiste? Perguntou. Vou tentar descrevê-las, continuei, dentro de minhas possibilidades. Num ponto quero crer, todo o mundo estará de acordo que uma natureza nessas condições, dotada de todos os predicados que há pouco exigimos, de quem aspirar a ser filósofo perfeito, raramente ocorre entre os homens e sempre em número reduzido. Não te parece? Perfeitamente. Considera agora quão poderosas e infinitas são as causas de se corromperem esses poucos. Quais são? O que é mais estranho de ouvir é que não há uma só das qualidades por nós elogiadas nessas naturezas que não destrua sua própria alma e a afaste da filosofia. Refiro-me à coragem, à temperança e a tudo o mais que enumeramos há pouco. É realmente muito estranho, observou. Depois delas, continuei, todos os denominados bens cooperam igualmente para sua destruição e para afastá-la da filosofia. A beleza, a riqueza, a força física, relações de parentesco na cidade e tudo o mais que se lhe relaciona. Com isso, já dispões de elementos suficientes para fazer uma ideia aproximada do que quero dizer. É fato, respondeu, mas com muito prazer te ouviria falar de espaço a esse respeito. É preciso que a aprecies em conjunto, lhe disse, e tudo se tornará claro, sem que te pareça estranho nada do que falamos antes. Como devo proceder? Perguntou.
Sabemos muito bem, continuei, que todas as sementes ou germens, tanto de planta como de animal, que não encontram alimentação apropriada ou a estação e lugar adequados, quanto mais vigorosos, mais se ressentirão da falta dessas condições, pois o mal é mais adverso ao que é bom do que ao que não é. Como não? No meu modo de pensar, continuei, é certo dizer-se que as naturezas mais nobres ficam pior com uma alimentação inadequada do que as medíocres. Sem dúvida. Por isso, Adimanto, voltei a falar. Podemos afirmar que com uma educação viciosa, as almas mais bem dotadas se tornam particularmente ruins. Acreditas que os grandes crimes e a maldade consumada provenham de uma alma medíocre e não de uma natureza exuberante, porém corrompida pela educação, ou que uma natureza fraca seja capaz de produzir em qualquer tempo algo grandioso para o bem ou para o mal? Não, replicou. É como disseste. Logo, se for convenientemente educada a natureza que atribuímos ao filósofo, segundo penso, com o crescimento virá a adquirir todas as virtudes. Porém, no caso de ser semeada e plantada em terreno impróprio, será fatal, do mesmo modo que sua educação redunde ao contrário disso, a menos que alguma divindade lhe saia em auxílio. Ou pensarás também, como o vulgo, que muitos moços são corrompidos pelos sofistas e que esses corruptores particulares sejam figuras dignas de menção? Os que falam desse modo não serão, porventura, os maiores sofistas? Não são eles capazes de educar com perfeição e dar a forma que entenderem a moços e velhos, homens e mulheres? E quando fazem isso? Perguntou. Quando muitos se concentram, respondi, em multidões compactas nas assembleias, nos tribunais ou em qualquer outro ajuntamento público, e com grande algazarra, ora criticam, ora elogiam o que foi dito ou realizado, em ambos os casos, com vaias ou aplausos, além da conta, redobrando os ecos das rochas e dos recintos das assembleias, a barulheira dos elogios e das críticas. Em semelhantes circunstâncias, achas mesmo, como se diz, que o coração dos moços aguente até o fim? E que educação particular fora capaz de resistir a semelhante impacto, sem se deixar levar pela corrente dos elogios e censuras, para onde quer que ela o arraste? Não acabarão os moços por achar belo ou feio tudo o que os outros acharem, empenhando-se em pós do que todos se empenham, para terminarem como todos? Sem dúvida, Sócrates, respondeu. Forçoso é que assim seja. 7. No entanto, continuei, ainda não nos referimos ao constrangimento mais premente. Qual é? Os processos de que se valem esses educadores e sofistas quando não conseguem convencer pela palavra. Não sabes que são castigados com as penas de atimia, confisco dos bens e morte, os que não os acompanham? Sei muito bem disso, respondeu. Que sofista, cabe-me perguntar, o discurso de particular, de orientação oposta a deles, poderá vencê-los nessa luta? Não há jeito, replicou. Não há, realmente, confirmei. A simples tentativa, nesse sentido, já fora arrematada a tolice. Nunca houve, nem há, nem poderá haver modificação do caráter com relação à virtude, em que é educado nos métodos dessa gente. Isso na escala humana, companheiro, porque tudo o que se refere aos deuses,
Como diz o provérbio, está fora de cogitações, pois fica sabendo que se alguma coisa se salva e vem a tornar-se, como deve ser, numa organização pública como a nossa, podes afirmar, sem medo, que foi tudo por obra e graça do favor divino. A mim também, disse, não me parece que seja de outra forma. E a respeito do seguinte, continuei, também has de pensar, como eu. De que se trata? Que todos esses mercenários particulares que o povo denomina sofistas e considera seus concorrentes, outra coisa não ensinam senão a doutrina defendida pela maioria em suas assembleias e a que dão o nome de sabedoria. Seria o caso do indivíduo que tivesse de alimentar algum animal grande e forte e se pusesse a estudar suas manifestações de cólera, seus apetites, como ficar perto dele, de que jeito apalpá-lo, como e por que se mostra dócil ou rebelde, conforme as circunstâncias, e não ter um rosnar certo, e que vozes revelam a propriedade de irritá-lo ou de acalmá-lo, e que depois de aprender tudo isso, no trato diuturno e com observação prolongada, desse a tal conhecimento o homem de sabedoria e fizesse dele um sistema de arte para poder ensiná-la, porém ignorasse de todo os seus pronunciamentos acerca desses apetites, o que seja belo ou feio, bom ou mau, justo ou injusto, por empregar todas essas expressões de acordo apenas com noções peculiares, aquele monstro. Bom é tudo o que lhe proporciona prazer, mal o que o irrita, sem conseguir, porém, justificá-las de nenhum jeito, se não for considerado justas e honestas as necessidades da natureza. Mas, quanto à grande diferença existente entre a necessidade e o bem, isso nunca ele viu, nem nunca será capaz de mostrar a ninguém. Por Zeus, não achas que um tipo desse estofo daria um preceptor assaz estranho? Sem dúvida, respondeu. Ora bem, e ainda encontras diferença entre esses indivíduos, e o que considera sabedoria e conhecimento das paixões e dos prazeres da multidão heteróclita das assembleias, seja no que se refere à pintura e à música, seja com relação à política? Quando uma pessoa se mistura com essa gente, ele lhes mostra um poema ou uma obra de arte, ou comenta dispositivo político, submetendo-os ao juízo das multidões, além do que fora razoável, a necessidade denominada de Diomedes o obrigará a fazer tudo o que for do agrado dos outros. Mas que isto ou aquilo seja realmente belo ou bom, já ouviste de qualquer deles argumento que não seja ridículo? Nem nunca hei de ouvir, foi a sua resposta. 8. Depois dessas considerações, lembra-te também do seguinte: haverá algum meio de admitir a multidão, ou de reconhecer que o que existe é o belo em si, não a infinitude de coisas belas. Cada coisa em si mesma, não esse nunca acabar de objetos particulares? De jeito nenhum, respondeu. Sendo assim, as multidões não vão de par com a filosofia. Não é possível. Como será fatal sofrerem suas críticas os que puserem a filosofar? Necessariamente. E também a dos particulares que adulam as multidões para angariar-lhes a simpatia. Claro. Depois disso, que salvação vês para a natureza filosófica, disposta a persistir no estudo até atingir a perfeição? Recapitula o que dissemos antes. Acordamos em que a facilidade de aprender, a memória, a coragem, a magnanimidade
são dotes próprios dessa natureza. Certo? Ora, o indivíduo nessas condições não será o primeiro em tudo, desde a meninice, principalmente se as qualidades físicas corresponderem às da alma? Como poderia deixar de ser dessa maneira? Perguntou. Nesse caso, imagino que seus familiares e concidadãos hão de querer empregá-lo em negócios particulares quando ele atingir a idade adulta. Como não? Com mostras de deferência, lhe farão 1000 pedidos e cumularão de honrarias, tirando antecipadamente proveito de sua influência crescente, que desde logo todos se esforçarão por angariar. É isso realmente o que se observa. Como te parece, perguntei, que um indivíduo desses proceda com semelhante gente, principalmente se for membro de alguma comunidade influente, e tratar-se de sujeito rico e de família nobre, além de possuir um belo físico? Não se deixará inflar de esperanças fúteis por imaginar-se tanto capaz de dirigir os negócios dos helenos como os dos bárbaros, passando a fazer de si mesmo juízo exagerado e comprazendo-se com exterioridades vãs e imaginações carecentes de sentido? Sem dúvida, respondeu. E se com semelhante disposição alguém o procurar e lhe disser a verdade, mostrando que ele não passa de um tolo desmiolado e que só adquire juízo quem se esforça como escravo, é de parecer que em circunstâncias tão adversas ele possa dar ouvidos a discursos desse tipo? Muito pelo contrário, respondeu. Porém, no caso, continuei, de algum deles atender à administração, já por ser de natureza nobre, já por mostrar-se sensível às razões apresentadas e deixar-se torcer e levar para a filosofia, como devemos imaginar que procederão os que se veem na iminência de perder seus bons serviços e sua companhia? Não lançarão mão de todos os recursos, por atos e por palavras, tanto junto dele, para que se não deixe persuadir, como de quem o aconselhou, no empenho de frustrar seus bons propósitos, ou seja, recorrendo a intrigas no âmbito de sua vida particular, ou a perseguições perante o povo? Necessariamente, respondeu. E em semelhantes circunstâncias, poderia essa pessoa dedicar-se à filosofia? De jeito nenhum. 9. Como vês, prossegui, não disse nada fora de propósito, quando afirmei serem, de certo modo, responsáveis as próprias partes da natureza filosófica, sempre que sujeitas a regime vicioso de desviar-se alguém de sua vocação, tal como o fazem os denominados bens, a riqueza e tudo o mais que lhe vem no rastro. Sem dúvida, respondeu, tinhas toda a razão. É assim, meu caro, prossegui, que se estragam e arruinam para a melhor das profissões as naturezas mais bem dotadas, que, aliás, como dissemos, são muito raras. É do meio dessa gente que saem os causadores dos maiores males para as cidades e os particulares, e também dos maiores bens, quando por sorte são levados para esse lado. De jeito nenhum, as naturezas pequenas farão nada grande para ninguém, seja com relação à cidade, seja a particulares. É muito certo, disse. Os indivíduos que apostatam assim da filosofia, nascidos para se casarem com ela, deixam-na por terminar, e sem cultivo, e passam a viver uma vida falsa e inadequada, enquanto seres indignos
se apressam a frequentá-la. Mal a percebem órfão de seus familiares. Desonram-na e a expõem a humilhações que lhe lançam em rosto as pessoas a que te referiste, quando afirmam carecer inteiramente de préstimo parte dos que a praticam e merecer todas as desgraças a maioria deles. É isso realmente, observou, o que se diz. E tem razão de assim manifestar-se, continuei. Percebendo outros homúnculos, deserta a região de que tão bem se fala e tanto nos promete, a maneira de egressos da prisão que se acolhem a algum templo, saltam descaradamente de suas profissões para a filosofia, quantos revelaram certa habilidade em alguma arte inferior, pois apesar de tudo, porque tem passado, a filosofia ainda conserva certa imponência e dignidade em comparação com outras artes, o que a faz procurada por pessoas mal dotadas pela natureza, que tanto têm o corpo deformado por seus ofícios e ocupações, como a alma retorcida e degradada por trabalhos grosseiros. Não consideras tudo isso inevitável? Sem dúvida, respondeu. Não dão esses tais a impressão exata? Perguntei. De algum aprendiz de ferreiro, baixo e calvo, que houvesse enriquecido de repente, e mal liberto de sua prisão, depois de lavar-se no balneário e de vestir roupa nova, enfeitado como noivo, se preparasse para desposar a filha órfã e pobre do patrão? O símile é perfeito, respondeu. Que sairá de tal conúbio? Bastardos e vilões? Necessariamente. E então, quando indivíduos indignos de receberem educação se aproximam da filosofia e mantêm com ela relações vergonhosas, que opiniões ou pensamentos poderão gerar? Não merecem o qualificativo de sofismas, sem conteúdo genuíno nem verdadeira sabedoria? É assim mesmo como dizes, respondeu. 10. Se é assim mesmo, adianto, continuei. Sobram muito poucos para se dedicarem à filosofia. Alguma alma nobre, talvez, de fina educação, que o exílio não permitiu descurar-se dela, e que por haver escapado da convivência com elementos corruptores, se conservou naturalmente fiel. Ou quando nasce uma grande alma em qualquer cidade pequena, e que de um plano superior considera a vida política de sua pátria. Acrescentemos a esses os que, por vocação natural, passam para a filosofia com justificado menosprezo de suas profissões. Outros ainda podem ser retidos pelo freio do nosso companheiro Teages, contra quem tudo se configura para desviá-lo da filosofia. Mas os cuidados com sua saúde precária o conservam fiel a ela, por afastá-lo da política. De nós, não vale a pena falar, refiro-me ao sinal divino, pois a ninguém antes de mim aconteceu nada semelhante. Ora, quem faz parte desse pequeno grupo e provou a doçura e a felicidade de semelhante bem, ao perceber a insânia da maioria, o que não há, por assim dizer, nada sadio aos que se dedicam à política, por não ser possível encontrar aliado para defender a justiça sem arriscar-se a perecer, tal como o indivíduo que se visse jogado no meio de feras e que nem se dispusesse a colaborar em suas malfeitorias, nem se sentisse capaz de sozinho opor-se a toda aquela malta, pela certeza de vir a finar-se muito antes de poder servir à cidade e aos amigos, sem proveito algum, nem para si, nem para os outros. Refletindo em tudo isso, abstém-se de qualquer atividade e passa a cuidar
apenas dos próprios interesses. É como o indivíduo surpreendido no inverno por tempestade de saraiva ou de poeira que o vento redemoinha, e que procura amparo certo ao pé de um muro. Vendo os demais homens tão atolados no crime, sente-se feliz por, ao menos, poder passar esta vida limpo de injustiça e de ações ímpias e de despedir-se dela com uma bela esperança, tranquilo e confiante. Sim, observou, não terá conseguido pouco quem partir dessa maneira. Nem muito, acrescentei, por não haver encontrado a cidade conveniente. Numa sociedade desse tipo, teria gozado de maior prestígio e com a promoção dos interesses próprios, beneficiaria também a comunidade. 11. Penso que já falamos o suficiente a respeito das calúnias injustamente assacadas contra a filosofia, a menos que ainda desejes acrescentar alguma coisa. Nada, respondeu. Poderia acrescentar, mas das formas de governo existentes em nosso tempo, a teu ver, qual convém mais? Nenhuma, lhe disse. Esta justamente é a queixa que formulo contra todas. O fato de nenhuma convir à natureza do filósofo. Por isso mesmo, ela se deturpa e altera, como semente exótica jogada em terreno estranho, que perde as características muito próprias e se vê na contingência de acomodar-se às novas condições ambientais. Assim também nos dias de hoje, a planta da filosofia não conserva suas qualidades e modifica essencialmente o caráter. Mas, se algum dia vier a encontrar a contribuição cuja excelência corresponda à que lhe é própria, ficará patente e todos que ela é verdadeiramente divina e que tudo o mais, caráter e realizações, eram puramente humanos. Tenho quase certeza de que vais querer saber qual é essa forma de governo. Não acertaste, respondeu. Não era isso o que eu ia perguntar. Porém, se trata da forma por nós descrita quando fundamos nossa cidade ou de outra diferente. Sim, dessa mesma, lhe falei, em linhas gerais, e disso já tratamos, ao dizer que na cidade deve sempre haver algum poder que forme da Constituição o conceito que tu, legislador, tinhas em mente quando estabelecestes as leis. Sim, já tratamos disso, respondeu. Porém, a explicação não foi completa. Continuei, de medo de vossas objeções, por haver declarado de antemão que a exposição ia ser longa e trabalhosa. Em verdade, não é fácil expor o que ainda falta. De que se trata? A questão de saber o modo por que deve a cidade tratar a filosofia para não vir a perder-se. Tudo o que é grande periga. Como se costuma dizer, o bom é difícil. De qualquer forma, observou, é preciso completar a exposição com o esclarecimento desse ponto. Não é questão de querer. Continuei. O impedimento, no presente caso, seria mera incapacidade. Agora mesmo vais certificar-te dos meus bons propósitos. Observa mais uma vez a decisão, digo melhor, a intrepidez, com que vou declarar que a cidade deve promover o estudo da filosofia por processos de todo opostos aos presentemente em uso. De que modo? Nos nossos dias, lhe disse, só adolescentes se ocupam com esses estudos, mal saídos da infância, nos intervalos dos negócios e das ocupações caseiras, para abandoná-los quando vão chegando à parte mais difícil.
e são todos filósofos consumados. Por parte mais difícil, entendo a dialética. Com mais idade, não se dedignam de aceitar convite para uma ou outra leitura, convencidos de que fazem com isso grande coisa, pois para esses tais, filosofar é atividade secundária. Com a chegada da velhice, salvas pouquíssimas exceções, extinguem-se por maneira muito mais radical do que o sol de Heráclito, pois não voltam a arder. Que é preciso então fazer? Perguntou. Exatamente o contrário disso tudo. A meninos e rapazes devem ser ministradas noções gerais e de filosofia adequadas à idade, com especial cuidado do corpo, nessa fase de crescimento e transição para a virilidade, o que é a única maneira de ganhar para a filosofia auxiliares eficientes. Ao atingirem a idade em que a alma começa a aperfeiçoar-se, devem ser incrementados os exercícios que lhes convém. Ao declinar o vigor físico e serem dispensados das obrigações civis ou militares, permite-se-lhes imitar os animais sagrados e pastar livremente, e a não ser em atividades secundárias, com mais nada se ocuparem, além da filosofia. Se quisermos que vivam felizes e depois de mortos sejam coroados no outro mundo esse método de vida com a sorte merecida. 12. Realmente, Sócrates, replicou, com que entusiasmo te expressas, e contudo estou convencido de que a maioria dos ouvintes te contestará com maior ardor ainda, nada dispostos a se deixarem convencer, principalmente Trasímaco. Não me atires contra Trasímaco, observei-lhe. Justamente agora que nos tornamos amigos, apesar de que antes não éramos inimigos. Não pouparei esforços para convencê-lo e aos demais, ou, pelo menos, para fazer por eles, desde agora, o que lhes aproveite em outra existência, se depois de renascerem vierem a tomar parte num diálogo como este. Toma as tuas providências, disse, com prazo muito curto. Será nulo, comparado com a eternidade. Aliás, não é de admirar que a maioria não dê crédito a nossas palavras, pois nunca viram concretizado o que acabamos de expor, senão apenas frases artificialmente justapostas. Não como no nosso caso, em que há perfeita consonância entre elas, mas um homem perfeito, tanto quanto possível, na virtude e a ela semelhante, por atos e palavras, no governo de uma cidade, como a nossa. Eis o que eles nunca viram, nenhum nem muitos. Que te parece? Nunca, de fato. Como também, amigo, nunca tiveram ensejo de ouvir belas e nobres dissertações, em que por todos os meios, e só por amor do conhecimento, se procure alcançar a verdade e sejam saudadas só de longe as sutilezas e disputas retóricas dos tribunais e das conversações particulares, que visam apenas a vanglória e a chicana. Isso também não, foi a sua resposta. Por prever isso tudo, é que receávamos dizer o que a verdade agora nos obriga a declarar, que nenhuma cidade ou governo, nem mesmo um simples particular, poderá atingir a perfeição antes que esses poucos filósofos, se não são tidos presentemente na conta de maus, porém de inúteis, por um feliz acaso se vejam forçados, de bom ou mau grado, a tomar conta da cidade, e esta a obedecer-lhes, ou antes que sobre os atuais reis e potentados ou sobre seus filhos baixe alguma inspiração divina, de verdadeiro amor, da verdadeira filosofia. Considero proposição sem fundamento afirmar que nunca chegará a concretizar-se nenhuma dessas hipóteses,
ou mesmo as duas. De outro modo, com todo o direito, poderiam zombar de nós, por nos ocuparmos com meras fantasias. Não é assim mesmo? Perfeitamente. No caso, por conseguinte, de já haverem sido obrigados os grandes cultores da filosofia a governar cidades, quer se tenha verificado essa hipótese na infinitude no tempo transcorrido, quer esteja isso mesmo acontecendo nos nossos dias, longe de nossas vistas, em alguma região bárbara, quer ainda venha a realizar-se no futuro, declaramo-nos dispostos a lutar pela veracidade de nossa tese, que a Constituição proposta existiu e existirá, onde quer que a musa da filosofia disponha do governo das cidades. Impossível não é, nem estamos expondo uma ideia exequível, conquanto sejamos os primeiros a reconhecer as dificuldades inerentes a esse plano. É também o que eu penso, declarou. De certo vais dizer, continuei, que a maioria dos homens não é dessa opinião. É possível, respondeu. Ó varão felicíssimo, observei, não faças carga contra o vulgo. É provável que mudem de parecer, se em vez de recorreres a termos ásperos, lhes falares com brandura e procurares desfazer as calúnias levantadas contra o amor da sabedoria, mostrando-lhes quem consideras filósofo e definindo, como acabamos de fazer, seu caráter e a natureza de suas atividades, para que não pensem que te referes aos mesmos que eles imaginam. Se os considerares sob esse aspecto, tu mesmo convirás que mudarão de parecer e darão resposta diferente. Ou achas que possa alguém irritar-se com quem não revela hostilidade, ou querer mal a quem não trabalha para o nosso dano? Se muito longe de parecer invejoso, é afável e destituído de malícia? Antecipando-te, eu, pelo menos, diria que apenas em alguns homens poderíamos encontrar natureza assim tão áspera, não na maioria. Eu também, respondeu, me declaro de inteiro acordo contigo. Então terás também de concordar que os culpados de mostrarem às multidões uma vontade contra a filosofia são os intrusos que a invadem, nem serem chamados e que se difamam reciprocamente, comprazendo-se com a própria rivalidade e que sempre levam a discussão para o terreno pessoal, conduta de todo em todo indigna da filosofia. Tens razão, observou. 13. A verdade, admanto, é que quem resolve o pensamento para a essência das coisas não tem vagar para ocupar-se com as atividades dos homens, de guerrear a luz e saturar-se de ódio e de azedume. Não só vê as coisas imutáveis e bem ordenadas e se compraz em sua contemplação. Aqui ninguém prejudica os outros. Todos acompanham a ordem e a razão e procuram imitá-las, e tanto quanto possível assemelhar-se-lhes, ou serás de parecer que pode haver jeito de não imitarmos aquilo com cuja convivência nos deleitamos? É impossível, respondeu. Convivendo o filósofo só com o que é ordenado e divino, torna-se, por sua vez, divino e ordenado quanto o permite a natureza humana, mas a calúnia pulula por toda a parte. Perfeitamente. E no caso, prossegui, de ver-se na contingência de aplicar à vida pública e particular dos homens tudo o que ele viu por lá, para não ser o único a beneficiar-se, julgas mesmo que ele se tornaria mau obreiro da temperança, da justiça e das demais virtudes cívicas? De forma alguma, replicou. E se as multidões chegarem a compreender que é verdade
quanto dizemos dos filósofos. Continuarão a lhes mostrar hostilidade e se negarão a dar-nos crédito quando declaramos que jamais poderá ser feliz uma cidade se não for traçada por artistas que copiem o modelo divino. Deixarão de ser hostis, respondeu, se chegarem a compreender. Mas de que jeito poderão traçar o plano a que te referiste? Toda a cidade, prossegui, e o caráter dos homens, como de uma tábua, que começarão por deixar limpa de todo, o que não é fácil. De uma coisa podes ter certeza: desde o início se distinguirão dos demais legisladores, por não se ocuparem nem com uma cidade, nem com qualquer particular, para legislar em seu proveito, sem que os tenha recebido limpos ou os deixem desse jeito. Assim farão muito bem, observou. Depois disso, não achas que passarão a traçar o plano da Constituição? Que mais poderão fazer? De seguida, segundo penso, dando início à tarefa a todo o instante, lançarão as vistas para os dois lados, o que por natureza é justo, belo e temperante, e tudo o mais do mesmo gênero, e o que nos homens for cópia dessas virtudes, misturando e temperando as cores humanas de acordo com as regras da arte e tomando por modelo o que Homero designa como divino e semelhante aos deuses, sempre que o encontrem nos homens. É muito certo, disse. E ora, apagando um traço, segundo penso, ora acrescentando outro, acabarão por deixar os caracteres humanos, tanto quanto possível, agradáveis aos deuses. Desse jeito, observou, sairá uma pintura muito bela. E agora, voltei a falar, conseguimos persuadir os que tu próprio declaraste que nos atacariam em pelotões cerrados, de que esse pintor de constituições é o mesmo cujo elogio já fizemos e que deu aso à indignação por parte de todos eles, por termos pensado em lhe entregar as cidades? Mostrar-se-ão agora mais dóceis, se nos ouvirem dizer a mesma coisa? Muito mais, respondeu, caso sejam dotados de um pouquinho de bom senso. A respeito de que poderiam ainda objetar? Quem sabe se põe em dúvida que os filósofos sejam, de fato, amantes do ser e da verdade? Seria absurdo, respondeu. Ou que a natureza deles, tal como a descrevemos, não revela afinidade como um sumo bem? Também não. Como? Dirão que semelhante natureza, em circunstâncias favoráveis, não se tornará sumamente boa e filosófica, se isso mesmo é o que se daria com qualquer outra? Ou terão mais confiança nas que foram excluídas por nós? Não, seguramente. E ainda se irritarão quando dissermos que, enquanto a raça dos filósofos não passar a governar, tanto as cidades como os particulares não se verão livres de seus males, nem nunca chegará a concretizar-se a Constituição por nós idealizada? Sobre isso, observou, talvez se irritem um pouco menos. Não será preferível, lhe falei, em vez de um pouco menos dizer logo que se tornaram mansos de todo e persuadidos, e que se declarem de acordo, quando não, por outro motivo, por se sentirem envergonhados? Perfeitamente, respondeu. 14. Aceitemos, então, continuei, que chegamos a esse acordo. E agora, haverá quem negue ser possível nascer dotado de natureza filosófica algum filho de rei ou príncipe? Ninguém o contestaria, respondeu. E
Uma vez nascidos, com semelhante pendor, poderá ainda alguém pretender que terão forçosamente de estragar-se? Até nós admitimos que é difícil salvarem-se, mas que em todos os tempos, no meio de tantos, um pelo menos não consiga escapar. Haverá quem o afirme? Como o poderia? Respondeu. Ora bem, continuei, um ao menos que chegue a salvar-se e encontre uma cidade obediente é quanto basta para pôr em prática o que hoje parece impossível de ser feito. Bastará, sem dúvida. Havendo um dirigente, continuei, para estabelecer as leis e instituições que descrevemos, é muito provável que os cidadãos se prontifiquem a obedecer-lhe. Sem dúvida. E as opiniões por nós defendidas, achas porventura estranho ou impossível que outros as defendam? Eu pelo menos acho que não, foi a sua resposta. É que esse é o melhor plano, no caso de ser realizável. É o que, a meu ver, demonstramos à saciedade. Sim, à saciedade. Parece, portanto, que de tudo isso temos o direito de concluir a respeito de nossa legislação que seria a melhor, no caso de ser realizável, e que o plano, embora de execução difícil, não é inexequível. Temos de fato esse direito, respondeu. 15. Uma vez que conseguimos, com bastante esforço, aliás, desenvolver nosso tema, passemos agora a expor o que ainda falta discutir, de que modo e com que conhecimentos e atividades se formarão os salvadores da Constituição e com que idade iniciarão os respectivos estudos. Sem dúvida, respondeu. De nada me valeu a esperteza, continuei, de omitir anteriormente, muito de caso pensado, o assunto escabroso da posse das mulheres, a educação dos filhos e o estabelecimento dos magistrados, por saber quantas objeções levantariam a verdade integral e como seria difícil pô-la em prática, pois nem por isso me furtei ao trabalho de desenvolver esse argumento. A questão das mulheres e dos filhos foi discutida a fundo, mas precisamos estudar desde o começo a que diz respeito aos magistrados. Deves estar lembrado de que afirmamos precisarem todos ser postos à prova dos prazeres e das dores, para demonstrarem seu grande amor à cidade. Princípio esse de que não deveriam apartar-se nem dos trabalhos e perigos, nem em qualquer situação crítica em que se encontrassem de surpresa. Os que falhassem nessas provas seriam rejeitados, sendo escolhido, pelo contrário, quem delas saísse puro, como o ouro passado pelo fogo. Estabelecido como magistrado, ser-lhe-iam conferidos privilégios e honras, tanto em vida como depois de morto. Foi isso mais ou menos o que eu disse, atenuando ou omitindo argumentos, de medo de bulir, no tema que passaremos a tratar. Sustentaste isto mesmo, respondeu. Lembro-me muito bem. Naquela ocasião, amigo, continuei, tive medo de dizer o que só agora me atrevo a declarar. Porém, tenhamos a coragem de afirmar que somente os filósofos podem ser guardas perfeitos. Afirmemos isso mesmo, disse. Considera agora como é natural só conseguires obtê-los em tão pequeno número, as qualidades da natureza que descrevemos como próprias do filósofo. Só muito raramente crescem juntas. De regra se distribuem entre várias pessoas. Que entendes por isso? Perguntou. Como sabes muito bem, a facilidade de aprender e outros dotes, como memória,
sagacidade e vivacidade não costumam nascer juntos, como também não ignoras que pessoas de espírito moço e magnânimo, em condições, portanto, de levar uma vida bem ordenada, em paz e segurança, deixam-se arrastar ao acaso, em todas as direções, privando-se assim de estabilidade. É muito verdadeira essa observação, disse. Por outro lado, os indivíduos de natureza firme e inabalável, em quem podemos plenamente confiar, e que na guerra não se deixam dominar pelo medo, comportam-se da mesma maneira com relação ao estudo. São pesadões e de apreensão morosa, como que entorpecidos, sempre a bocejar e caindo de sono, quando se exige deles o menor esforço mental. É assim mesmo, disse. No entanto, declaramos que nossos dirigentes deviam ser ricamente dotados de todas essas qualidades, sem o que não poderiam receber a educação perfeita, nem alcançar os altos postos de honra e de comando. E estávamos com a razão, observou. E não achas que é muito rara semelhante conjuntura? Como não? Precisaremos, por conseguinte, pô-los à prova em tudo o que enumeramos acima: trabalhos, perigos, prazeres e também no que então omitimos, mas que vamos agora especificar, sobre a necessidade de exercitá-los em toda a espécie de conhecimentos, para ver se são capazes de apreender as disciplinas mais altas ou se desanimarão por pusilanimidade, como se dá com os que abandonam as competições físicas antes do fim. Sem dúvida, observou, é prova que precisará ser feita. Mas quais são essas disciplinas mais altas? 16. Como ainda deves lembrar-te, continuei, distinguimos 3 partes na alma, de acordo com as quais procuramos definir a justiça, a temperança e a coragem. Se não me lembrasse dessa particularidade, observou, não mereceria ouvir o que ainda falta. E não te lembras do que dissemos antes? A respeito de quê? Que para contemplar essas virtudes sob a mais bela perspectiva, seria preciso fazermos um longo desvio, no fim do qual elas se mostrariam em sua plenitude, mas que fora possível basear nosso raciocínio no que ficara dito antes. Respondestes que isso seria suficiente depois do que passei a expor meu argumento, segundo creio, sem as minúcias que se faziam necessárias. Cabe-vos agora declarar se ficastes satisfeitos só com isso. Para mim, observou, é mais do que suficiente, e também para os outros. Mas, caro amigo, lhe falei, num caso desses, quando a medida não é exata, por menor que seja a diferença, já não inspira confiança. O que é imperfeito não serve para medir coisa nenhuma, apesar de haver muita gente que se contenta com aproximações, sem sentir a necessidade de levar a pesquisa adiante. Sim, respondeu, é o que se dá com muitos por mera indolência. Porém, continuei, é o que menos do que ninguém deverá fazer um guarda da cidade e das leis. É natural, me disse. Nesse caso, companheiro, terá este de fazer o desvio grande, com esforçar-se nos estudos e nos exercícios de ginástica. Do contrário, como dissemos, nunca chegará a adquirir o conhecimento mais alto e mais apropriado para as suas funções. Como? Perguntou. Este não é o mais alto conhecimento? Ou haverá algum maior do que a justiça e as outras virtudes, de que tratamos há pouco?
Sim, a maior, respondi. E a respeito dessas virtudes, não devemos limitar-nos, como até agora fizemos, a contemplar-lhes apenas o esboço. Só nos servirá a pintura do mais perfeito acabamento. Não será ridículo esforçarmos-nos ao máximo nas pequeninas coisas, para obtê-las com a maior exatidão e nitidez possíveis, e não compreendermos que as mais importantes precisam também ser estudadas com igual exatidão? Sem dúvida, respondeu. A ideia é muito boa. Porém, acreditas, continuou, que deixarão de perguntar-te o que seja esse conhecimento superior e o objeto que se lhe relaciona? Sei disso, respondi. Então pergunta. Aliás, mais de uma vez já me ouviste tratar dessa questão. Ou o esqueceste, ou agora só pretendes atrapalhar-me com tuas objeções, que é o que me parece mais certo. Já me ouviste em várias ocasiões dizer que a ideia do bem constitui o mais elevado conhecimento, e que na medida em que dela participam, são úteis e vantajosas a justiça e as demais virtudes. Neste momento, deves saber que vou dizer-te isso mesmo, com o acréscimo de que não o conhecemos bem e que, sem isso, de nada nos servirá o conhecimento de todo o resto, por mais perfeito que seja, como inútil nos seria possuir tudo, porém com exclusão do bem. Ou acreditas que tenha algum valor a posse do que quer que seja, se não adquirirmos o bem? Ou conhecer tudo sem o bem, sem conhecermos nada belo nem bom? Não, por Zeus! Foi a sua resposta. 17. Mas, de certo, sabes que a maioria dos homens identifica o bem com o prazer, os espíritos mais exigentes, porém, com a inteligência. Como não? Como também não ignoras, amigo, que estes últimos não conseguem explicar o que seja a inteligência, e quando forçados a se manifestarem, falam na inteligência do bem. Isso é muito divertido, observou. Como não há de ser, continuei, se começam por lançar-nos em rosto nossa ignorância a respeito do bem e terminam pressupondo em nós esse conhecimento? Dizem que o bem é a inteligência do bem, admitindo como certo que compreendemos o que querem dizer quando pronunciam a palavra bem. Nada mais verdadeiro, observou. E os que definem o bem pelo prazer encontrar-se-ão em circunstâncias menos críticas, pois são obrigados a admitir que também há prazeres ruins. Sem dúvida. No meu modo de pensar, são forçados a reconhecer que as mesmas coisas são boas e más. Não é isso mesmo? Certo? Sendo evidente que neste terreno são inúmeras e de peso as objeções. Sem dúvida. E então, não é também claro que a respeito do justo e do belo, muita gente prefere a aparência que, embora seja igual a nada, todos fazem questão de praticar e possuir, ou parecer que possuem? No entanto, com relação ao bem, ninguém se contenta com parecer, só almejam a realidade e desprezam as aparências. É muito certo, disse. Ora, justamente o que toda alma anela, e por amor do que tudo faz, cuja importância ela adivinha, porém sem muita certeza, por não compreender exatamente o que possa ser, nem chegar a alguma convicção sólida a seu respeito, como o faz com relação a outras coisas, o que a leva a perder as vantagens que poderia alcançar destas, com relação a um bem tão precioso e considerável. É o que digo,
terão de andar às tontas os melhores cidadãos, aos quais tudo confiamos? De forma alguma, respondeu. Eu, pelo menos, prossegui, sou de parecer que, não sabendo de que modo o justo e o belo são bons, de muito pouco préstimo, como guarda de ambos, será quem desconhecer tais relações. Daí meu vaticínio de que, sem essa noção, ninguém nunca chegará a conhecê-los suficientemente. Vaticínio muito certo, observou. Desse modo ficará bem organizada nossa Constituição, uma vez que disponha de um guarda com tal conhecimento. 18. Necessariamente disse. Porém, Sócrates, no teu modo de pensar, que é o bem, conhecimento ou prazer? Ou será diferente de ambos? Que homem! Obtemperei. Há muito eu sabia que não te contentarias com a opinião dos outros a respeito destas questões. Não me parece justo, Sócrates, respondeu, expor opinião alheia, e não a própria, quem há tanto tempo se ocupa com esses assuntos. Como? Lhe perguntei. Parece-te justo falar alguém do que não conhece, como se fosse perfeito conhecedor? Não como quem conhece, respondeu, porém, com o desejo de emitir opinião própria. Como assim? Voltei a falar. Ainda não percebeste como são medonhas as opiniões, que não se apoiam no conhecimento? As melhores dentre elas são cegas. Encontras alguma diferença entre os cegos que acertam com o caminho e quem forma opinião verdadeira de alguma coisa, porém, sem dispor da inteligência dessa coisa? Nenhuma, respondeu. E resolves-te a contemplar coisas feias, cegas e coxas, quando tens a possibilidade de ouvir outros exporem o que é de beleza fascinante? Não, por Zeus, Sócrates, falou Glauco. Porém, não pares aí, como se já estivesses no fim. Ficaremos satisfeitos, se do mesmo modo que nos explicaste a natureza da justiça, da temperança e das outras virtudes, nos mostrares o que seja o bem. Eu também, companheiro, lhe disse, ficarei muito satisfeito com isso. Porém, receio não estar à altura do assunto e que, apesar de toda a boa vontade, minha falta de jeito vos provoque o riso. Não, bem-aventurados amigos, deixemos de lado, por enquanto, a questão da natureza do bem em si. Afigura-se-me longe demais para que, neste ritmo, consigamos alcançar minha concepção a seu respeito. Mas se estiverdes de acordo, proponho-vos falar de um filho do bem, que se parece muito com ele. Caso contrário, deixemo-lo também de lado. Não, podes falar, replicou. Noutra ocasião, saudarás essa dívida e nos dirás o que seja o pai. Quem me dera, respondi, como desejo poder embolsar-vos todo o capital. Não como faço agora, apenas os juros. Por enquanto, recebei apenas o lucro, fruto do bem em si mesmo. Mas acautelai-vos para que eu não vos logre sem querer, com errar, crassamente no cálculo dos juros. Tomaremos todas as precauções, disse. Podes falar. Pois não, principiei. Porém, antes de tudo, precisarei entrar em entendimento convosco e avivar-vos a memória a respeito do que expusemos na presente conversação e em muitas outras ocasiões. De que se trata? Perguntou. Há muitas coisas belas, continuei, e muitas coisas boas.
é tudo o mais do mesmo gênero, cuja existência afirmamos e que distinguimos por meio da linguagem. Sem dúvida. Como também a existência do belo e do bem em si, e que para cada coisa das que então apresentamos como múltiplas, corresponde uma ideia particular, a única que denominamos o que existe. Isso mesmo. Aquelas as coisas múltiplas acrescentamos, são vistas, porém não pensadas, enquanto estas, as ideias, são pensadas, porém não vistas. Perfeitamente. E agora, com que parte de nós mesmos percebemos as coisas visíveis? Com a vista, respondeu. Do mesmo modo, prossegui, ouvimos com os ouvidos, como percebemos com os demais sentidos tudo o que é objeto de percepção? Sem dúvida. E porventura não notaste, perguntei, como o obreiro dos nossos sentidos caprichou na feitura da faculdade de ver e de ser visto pelos outros? Não notei, respondeu. Pois presta atenção. O ouvido e a voz precisam de algo de natureza diferente, para que aquele possa ouvir, e esta ser ouvida, de forma que, na ausência desse terceiro elemento, nem aquele ouvirá, nem esta outra será percebida? De forma alguma, respondeu. O que eu digo, continuei, é que a maioria dos sentidos, para não dizer todos eles, não precisa de nada disso. Ou conheces algum que precise? Não conheço, foi a sua resposta. Mas a vista e o que é visto, como deve saber, necessitam desse terceiro elemento. De que jeito? Por mais que haja vista nos olhos, e se esforce por usá-la quem a possui, por mais que neles haja cores, se não se lhes adicionar um terceiro elemento criado pela natureza para esse fim, sabes perfeitamente que a vista não verá nada e as cores permanecerão invisíveis. A que elemento te referes? Perguntou. O que denominamos luz, lhe disse. Tens razão, observou. Não é, por consequência, de importância secundária esse elemento de ligação entre o sentido da vista e o fato de ser visto, porém de muito maior valia do que tudo o mais que liga as outras coisas, a menos que a luz seja algo desprezível. Está muito longe de ser desprezível, observou. 19. A qual dos deuses do céu atribui semelhante capacidade, cuja luz faz que veja tão maravilhosamente nosso sentido da vista, e sejam vistos os objetos visíveis? O mesmo que tu indicas, e contigo todo o mundo, pois é evidente que te referes ao Sol. Não estará à vista na seguinte relação com essa divindade? Qual? A vista não é o Sol, nem ela nem a parte em que ela se encontra, e que denominamos olho. Não, de fato. Mas de todos os órgãos dos sentidos, parece-me ser o olho o que tem mais afinidade com o Sol. Sem dúvida. É a capacidade que lhe é inerente, não lhe é enviada pelo Sol como uma espécie de fluido? Sem dúvida. E também não é verdade que o Sol, sem ser à vista, porém sua causa, é percebido pela própria vista? Certo, respondeu. Dirás por conseguinte, continuei, que este Sol é que eu denomino filho do bem, gerado pelo bem, como sua própria imagem, e que no mundo visível está nas mesmas relações para a vista e as coisas vistas, como o bem no mundo inteligível, para o entendimento
e as coisas percebidas pelo entendimento. Como assim? Perguntou. Explica-me isso com mais particularidades. Como sabes muito bem, continuei, os olhos, quando não os dirigimos para os objetos cujas cores sejam iluminadas pela luz do dia, mas pelo clarão da lua, veem confusamente e se tornam quase cegos, como se carecessem de pureza de visão. É exatamente como dizes, respondeu. Mas estou certo de que, quando se voltam para objetos iluminados pelo sol, veem distintamente, parecendo que neles mesmos reside a faculdade da visão. Sem dúvida. Considera agora a alma sob igual perspectiva. Quando se fixa em algum objeto iluminado pela verdade e pelo ser, imediatamente o percebe e o reconhece, e se revela inteligente. Quando, porém, se volta para o que é mesclado de trevas, para o que se forma e desaparece, passa apenas a conjecturar e fica turva, mudando a toda hora de opinião, como se perdesse por completo a inteligência. Isso mesmo. Ora, o que comunica a verdade aos objetos conhecidos e ao sujeito cognoscente, a faculdade de conhecer, podes afirmar que é a ideia do bem. É a fonte primitiva do conhecimento e da verdade, tanto quanto estes podem ser conhecidos. Mas por mais belos que sejam ambos, o conhecimento e a verdade, se admitires que muito mais belo é esse outro elemento, a ideia do bem, terás pensado com acerto. Conhecimento e verdade, assim como há pouco nos foi lícito admitir que a luz e a visão têm analogia com o sol, porém, que seria erro identificá-los com ele. Agora podemos considerar o conhecimento e a verdade como semelhantes ao bem, sem que nenhum, no entanto, possa ser com ele identificado, pois a natureza do bem deve ser tida em muito maior apreço. Que maravilha! Disse. Terá de ser essa beleza que nos anuncias. Se produz o conhecimento e a verdade, e é ainda mais bela do que ambos. De certo, não te referes ao prazer. Quieto aí, objetei-lhe, porém considera mais despacio a sua imagem. De que jeito? No meu modo de ver, o sol, como dirás, não somente empresta às coisas visíveis a faculdade de serem vistas, como também a geração, o crescimento e a alimentação, muito embora ele mesmo não seja geração. Como poderia sê-lo? O mesmo dirás dos objetos conhecidos, que não recebem do bem apenas a faculdade de serem conhecidos, mas também lhe devem o ser e a essência, conquanto o bem não seja essência, senão algo que excede de muito a essência, em poder e dignidade. 20. Rindo às gargalhadas, exclamou Glauco. Ó Apolo, quanta superioridade! Tu também tens culpa nisso, lhe falei, por me obrigares a dizer o que penso. Não cortes aí o assunto, respondeu, pelo menos até completares a comparação com o sol, se de fato ficou algo para tratar. Sem dúvida, lhe disse, deixei de mencionar um mundo de coisas. Pois não omitas nenhuma, por mais insignificante que pareça. Receio que tenha de omitir muitas, lhe falei. Contudo, dentro da presente possibilidade, esforçar-me-ei por não cortar de ligeiro coisa nenhuma. Sim, faz isso mesmo, respondeu. Então, comecei. Observa que se trata de dois poderes, como dissemos. Um reina no gênero e na sede do inteligível, o outro no mundo visível. Não falo em céu,
para não pensares que estou jogando com as palavras, como fazem os sofistas. Mas, de certo, apanhas bem estes dois conceitos, o visível e o inteligível? Sem dúvida. Sendo assim, imagina uma linha cortada em duas partes desiguais, a qual dividirás, por tua vez, na mesma proporção, a do gênero visível e a do inteligível. Assim, de acordo com o grau de clareza ou obscuridade de cada uma, acharás que a primeira seção do domínio do visível consiste em imagens. Dou o nome de imagens, em primeiro lugar, às sombras, depois aos simulacros formados na água e na superfície dos corpos opacos, lisos e brilhantes, e a tudo o mais do mesmo gênero, se é que me compreendes. Compreendo, sem dúvida. Imagina agora a outra seção, da qual a anterior é simples imagem. Os animais à volta de nós, o mundo das plantas e o conjunto de objetos fabricados pelo homem. Perfeitamente, respondeu. E não quererás admitir também, continuei, que o gênero visível se subdivide ainda de acordo com o critério da verdade e da inverdade, e que o objeto da opinião está para o conhecimento na mesma relação em que está a imagem para o original? Aceito a distinção. Considera agora como devemos dividir a seção do inteligível. Como será? É o seguinte: numa das suas subdivisões, a alma, empregando com imagem os objetos imitados da seção anterior, vê-se obrigada a instituir suas pesquisas a partir de hipóteses e sem prosseguir na direção do começo, mas na da conclusão. Na outra porção, a alma também parte de hipóteses para um princípio absoluto e sem fazer uso de imagens, como no caso anterior. Avança apenas com o auxílio de seus próprios conceitos. Não apanho muito bem, me falou, o sentido do que disseste. Então insistamos nesse ponto, respondi. Compreenderás melhor depois de uma pequena explicação. Estou certo de que sabes como as pessoas que se ocupam com a geometria, a aritmética e outras disciplinas do mesmo gênero admitem o par e o ímpar, as figuras, três espécies de ângulos e tudo quanto se lhe assemelha no terreno especial de seus estudos. E uma vez apresentadas essas hipóteses como conhecidas de todos, não se sentem na obrigação de justificá-las, nem perante eles mesmos, nem perante os outros, por considerarem-nas evidentes para todo o mundo. Partindo desse ponto, prosseguem em sua exposição até chegarem, com a máxima coerência, à conclusão que tinham em mira desde o começo. Sim, respondeu, conheço tudo isso. Como também sabes que eles se servem das figuras visíveis e discorrem a seu respeito, muito embora não pense nelas, mas nas outras, as formas primitivas com que elas se parecem, e não raciocinam acerca das figuras traçadas, mas do quadrado em si, da diagonal em si mesma, valendo igual procedimento para as demais figuras. Todas as figuras que eles modelam ou desenham produzem sombra e imagens refletidas na água, e é como imagens que eles as empregam, porém sempre esforçando-se por alcançar a visão do que só pode ser percebido pelo pensamento. Tens razão, falou. 21. Era isso o que eu entendia por gênero inteligível, em que a alma, em suas investigações, sem subir nunca ao princípio, por não lhe ser possível sair do domínio das hipóteses, vale-se de imagens tiradas dos objetos do mundo inferior, as quais, em comparação com estes,
são geralmente consideradas mais claras e de maior valia. Compreendo, disse. Refere-te à geometria e às outras artes irmãs. Então, compreende também que pela outra divisão do inteligível, entendo o que somente pode ser apreendido por meio da razão e de sua capacidade dialética, com o emprego de hipóteses, não como princípios, porém hipóteses de verdade, isto é, ponto de apoio e trampolim para alcançar o fundamento primitivo das coisas, que transcende a todas as hipóteses. Alcançando esse princípio, justamente com tudo o que se lhe relaciona, desce à última conclusão, sem nunca utilizar-se dos dados sensíveis, porém, passando sempre de uma ideia para outra, até terminar numa ideia. Compreendo, disse, porém não o suficiente. É assunto assaz difícil. De qualquer forma, vejo que pretendes demonstrar que o que é visto por meio do conhecimento da dialética no mundo do ser e do inteligível é mais claro do que o alcançado com o auxílio das denominadas artes e ciências, que têm meras hipóteses por princípio, muito embora este também seja forçosamente contemplado pelo pensamento, não pelos sentidos. Mas, pelo fato de partirem de hipóteses, os que estudam os objetos da ciência, sem nunca subirem a um princípio, parece-te que não chegam a adquirir deles um conhecimento racional, conquanto se nos tornem inteligíveis por meio de algum princípio geral. Tenho a impressão de que dás o nome de entendimento, não o de razão, atividade dos geômetras e de outros investigadores do mesmo gênero, por ser o entendimento algo intermediário entre a opinião e a razão. Apanhaste muito bem meu pensamento, lhe falei. Agora, para essas 4 sessões, admite outras tantas operações do espírito. Razão para a mais elevada. Entendimento para a que se lhe segue. A terceira atribuirás à fé. E a última à conjectura. E as distribui segundo o critério de que, quanto mais participar cada uma delas da verdade, tanto maior evidência alcançará. Compreendo, disse, e não somente aprovo, como adoto a ordem que aconselha.